E agora voltando nas melhorias aqui do galinheiro, vamos automatizar ainda mais o comedouro. Ele por enquanto está ligado na energia elétrica, só que ele é híbrido. Então eu posso usar ele tanto na luz solar quanto na elétrica, ou as duas juntas ao mesmo tempo. Aqui no caso, como está faltando muita luz, a gente vai ligar ele só na solar. Eu tenho uma bateria, conseguimos uma bateria, pode ser pequenininha, porque o timer ali é pequeno e usa pouco. Essa tem 9 amperes, tem de vários amperes, tem que ser 12 volts, né? E aí, já coloquei a placa lá em cima, uma placa semi-flexível, tipo essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês rapidinho. Tipo, essa daqui é de 100 watts. Tem uma dessa lá em cima do telhado. E agora eu tô puxando o fio para saber aonde vou colocar o controlador. Que primeiro vem da placa, passa para o controlador e do controlador para a bateria. E com isso vamos ter autonomia. Não vamos precisar da luz elétrica. Então aqui vai ser alimentado pela luz solar. Tranquilo, sem estresse. Porque aqui no sítio, minha gente, tá faltando muitas vezes a luz. Tem dado picos de falta de luz, quando não já parece um pisca-pisca, né? E acaba que também correndo o risco de perder o equipamento. É, pode queimar ele, pode... Aí não. E esse equipamento é um kit da M Mamute. Vou deixar aqui para vocês. Vale muito a pena. Eu acho que é pensar no futuro. Quem mais deve estar passando por situações assim no Brasil? A gente ficou sabendo que não é só aqui em Minas Gerais que está faltando energia, não. E que isso tem sido um grande problema aí para as famílias. Tem sido um grande desafio. Passo por aqui. Tá, vou colocar ele aqui. Ok? Aqui então vai ficar o controlador. E esse é o controlador. É um controlador bem simples. Ele vem no kit? Sim, ele é possível vir no kit. Se você pedir híbrido, ele tem a possibilidade dele te enviar já o controlador. Senão você vai ter que comprar por fora. Então, na hora que já for fazer a compra, já compra já. Se você for comprar o timer híbrido, você já vai e pede o controlador, que aí já vem no esquema. E tem outra possibilidade também. Se você não tem o painel solar, mas tem a bateria, não vou comprar o painel solar, você vai ter a bateria, aí você pode ter um carregador de bateria, que aí você vai ligar na luz, né? E a luz vai passar pelo carregador e vai estar carregando a bateria. A bateria encheu, o carregador para de carregar. E aí fica ali em stand-by ali. Acabou sua luz elétrica, a bateria entra funcionando. Voltou sua luz elétrica, se sua bateria caiu muito, a hora que voltar a luz, o seu carregador de bateria automaticamente já liga e já começa a carregá-la de novo. Tem essa opção também. Não sei se vocês vão entender assim de bate pronto, porque é muita informação. Mas vá acompanhando aí. E quem tá acompanhando aqui também são as galinhas. Que daqui a pouco chega uma e a gente fala delas, elas saem todas pra lá. Sai tudo correndo. Sai tudo correndo, mas tá sempre espiando o que a gente tá fazendo aqui dentro. Essa parte aqui também vocês falaram pra gente trocar, porque realmente virou um puleiro. E tá aí nas melhorias, mais uma coisa pra gente fazer aqui dentro. E na roça tem que ser um cadinho de cada coisa, né? Eletricista. Eletricista eu não sou muito não. A Cá é mais. A Cá é mais corajosa. Tem muita informação, eu já bato cabeça, gente. Bate biela. Mas a energia solar ainda eu saco alguma coisa. Agora eu só tenho que saber lá se é o positivo ou negativo. Não vou ligar agora.
Aí vem aqui no acabamento, hein? Positivo e negativo. Ficou bonitinho? Tá melhorando, né? Bonitinho é um feio arrumadinho, né, gente? E acabamos de instalar a placa e agora não acendeu nada no controlador. Não sei se é o problema da placa, que essas placas já vêm antigas já. A Cá foi pegar um toquinho ali, porque a gente vai colocar a bateria. Essa bateria aqui. Vamos colocar ela aqui, ó. E agora eu vou medir o fio lá do controlador para aqui. E vamos ver. Mas me parece que essa placa eu vou ter que testar outra. E tem dia que é assim, parece que vai ser fácil, mas sempre vai enrolando, mas a gente vai tentando, vai. Vamos ver. Não funcionou nada mesmo. Tinha que aparecer pelo menos aqui, se não me engano, pelo menos o outro controlador que eu tenho, aparece o painel solar aqui, né? Como se estivesse conectado. Vamos ver. Vamos testar mais. E deu certo. Uhul! Aê! Aê! Achei que não ia dar certo, mas é porque esse controlador aqui, para aparecer tudo na tela, tem que estar plugado a bateria. E já está até carregando. 14,3 volts está mandando. Liguei a bateria aqui só de uma forma para conseguir testar ela. Agora vamos dar um acabamento ali no... Primeiro vou arrumar um lugar para ela. Primeiro eu vou arrumar um lugar para colocar ela. Depois vamos lhe fazer a ligação. E aí as galinhas já estão off-grid. E para criar essa mão francesa que a gente vai precisar para apoiar ali, no caso seria muito mais fácil se a gente tivesse uma cinta, alguma coisa. Mas aqui na região não tem. Talvez Não a tem. gente possa elaborar alguma. Vamos pensar, estamos quebrando a cabeça aqui. Que seria muito mais fácil isso. Se não, vamos ter que improvisar uma mão francesa com madeira. Que é o que a gente tem aqui. E já que veio a ideia de usar alguma cinta, algo mais fácil, um elástico, a gente viu que compensa muito a gente dar uma volta aqui no sítio, na nossa casinha de ferramentas e tentar encontrar. Porque com as madeiras que a gente separou, vai acabar ficando mais pesado. E a bateria, por mais que seja pequena, é pesada. E tá aqui, ó, a nossa casinha de ferramenta toda estilosa. Transformando o rústico em arte. É isso aí. Agora eu vou mostrar mais tranquilo pra vocês aqui o quartinho das bagunças e das ferramentas, porque tá assim, ó, tudo arrumadinho. A gente deu uma geral. E tem muita coisa aqui, ó. Tem coisas da Kombi, como o ventilador. Tem tacho que a gente tem que, inclusive... Estranhar ele, né? Aham. Tá aqui guardado há muito tempo. E vamos ver se a gente acha alguma coisa pra fixar elas. A bateria. Elas não, né? A bateria. É a bateria. Vamos ver se agora isso aqui vai dar certo, né? Que foi fácil, foi, hein? Transformamos um pedaço de bota velha, antiga, 7 léguas, ainda tá a marca aqui, ó. Sem publi. E aí vamos fazer 2 cintas para receber a bateria. Aí.
Fá? Ele tá longe, eu acho. Tá pra onde? Tô chegando. E aonde? Vocês estão aqui no meio da floresta? E olha só, depois dessa chuva, dessa tempestade de vento, olha só a quantidade de árvore que já estava seca e caiu. Essa daqui, ó, inteirinha, ó. E ainda dá para usar ainda, porque nós queremos, ainda dá para usar. Então, depois de transformar o sistema de alimentação das galinhas em off-grid, 100% por luz solar e bateria, a gente ficou tranquilo, descansando, porque caiu uma baita chuva, uma tempestade aqui. E depois de 24 horas, seguimos, voltamos para os trabalhos. E é por isso que a gente está aqui no meio da floresta, aqui no quintal do sítio, para buscar algumas madeiras para terminar lá a ideia dos puleiros. Então aqui a gente vai pegar a matéria-prima do que caiu na chuva. Então, o Druida já tá ali, já estava separando aqui as madeiras. E tá bem fresquinho aqui dentro, né? Depois de muita chuva, o cheirinho aqui da floresta, do chão molhado, é bom demais. E essa paz, né? Então assim a gente começa mais um dia aqui na nossa rotina. A ideia é terminar esse puleiro hoje. Tá chegando aí as festas, né? O final de ano e tudo mais. Então o projeto continua, as melhorias no galinheiro vai continuar, mas vai ser o ano que vem, né? No comecinho do ano. Porque agora acho que já não dá mais tempo de fazer muita coisa. E enquanto o Druida separa ali as madeiras pra gente fazer o puleiro das galinhas, eu vou mostrar para vocês a altura que a água chegou aqui dentro da floresta, nesse riachinho que passa. Aqui do lado passa um rio, que é o rio Caí, que passa aqui. E aqui é uma água mais fraquinha. Eu falo riachinho, que corre, não dá nem no joelho. Mas quando chove, e tem chovido muito, olha só onde chega. Talvez eu teria que ter um vídeo do antes para vocês, mas acho que dá para ter uma ideia, porque aquilo ali, ó, tá tudo um barro só. E não era não. Tava tudo verdinho aqui, ó. A floresta ela vai até ali embaixo. E ali, ó, vou tentar chegar mais perto. A quantidade de galho que veio com a água, né? Trouxe tudo ali, ó, e foi parando nas árvores. Então quer dizer que ela subiu literalmente até aqui, ó. Ó, já tem marca dela. Estão conseguindo ver de casa? Ela veio até aqui, ó. Subiu bem. E aqui a gente tá num barranquinho. Lá também parece que veio lavando. Do outro lado também acho que dá pra ver até melhor. Barulhinho das cigarras de fundo. Levar cortado já, né?
A medida eu tô usando. E a medida aqui dos pés do puleiro tá sendo a medida do cabo da foice. E aí já levo cortado lá para fora da floresta. Agora elas já dão um baile pra me pegar elas. Oh, ponto, ponto. Ponto. E agora sim, voltamos aqui pro galinheiro para fazer os puleiros. Lembrando que esses puleiros são meio que no improviso. Acho que vai ajudar bastante, vai trazer mais conforto para as galinhas, mas eles depois vão ficar ali fora. Por enquanto eles vão servir aqui para elas, mas a gente tem planos para esse projeto de melhoria, que é fazer a casinha delas. Então esse telhado, a gente vai aumentar ele. Essa parede aqui a gente vai transformar numa parede de madeira. Vamos colocar os ninhos, porque futuramente as galinhas vão estar botando. Então a gente vai poder pegar esses ovos do lado de fora. E por isso a gente já colocou esse ripão aqui, essa madeira que vocês estão vendo, essa tábua, para vocês terem um pouco da ideia. Daqui a gente ainda vai construir como fosse um caixote. São vários caixotes para elas, que a gente vai poder acionar isso do lado de fora. Mas tudo isso depende da gente buscar madeira, de um orçamento, esse telhado também. Então você que acompanha sabe que às vezes a gente faz as coisas no improviso, com o que a gente tem aqui. Afinal a gente é sozinho, só nós dois, que encabeçamos aí os projetos. E também tem os materiais, o custo desses materiais. Então a gente vai improvisar mais uma vez os puleiros aqui, até a gente conseguir ter essas madeiras, ter também uma tinta para colorir isso tudo. Então, pouco a pouco, um dia de cada vez, a gente vai transformando o galinheiro. E assim é em várias outras coisas, em cada projeto da vida. Um passo de cada vez, não é? Pegar essas duas. Essas duas vão servir, ó, um triângulo pra gente apoiar os puleiros. Vai ficar chique. Vai sim. E o sistema off-grid tá top, gente, top, ó. Mesmo com esse tempo, a bateria já tá carregada. Essa bateria que é uma bateria como se fosse de moto. Acho que serve pra moto também, é pequenininha. Tá mostrando que ela tá cheia, mesmo com esse tempo que não tá sol, choveu bastante. E aqui costuma faltar luz, agora sim a gente tá tranquilo. Estão sendo alimentadas automaticamente. Bora, Duída, dar uma mão aqui enquanto segura, o outro amarra. Bora lá. E agora, gostaram? Vou repetir. Vou repetir esse estilo de nó em mais dois iguais a esse, que vão servir como base do nosso puleiro. Aqui o Duída tá dando acabamento, mas realmente esse nó, ó, ficou bem firme. Chique no último. Então vamos lá, mais uma vez.
prontinho. Chique no último. E tá aqui o resultado do puleiro, dos puleiros, porque olha, rendeu. Ficou bem firme, a gente também ajudou prendendo ali uma barra lateral. E tá bem rústico, prático, eu acho que elas vão gostar. Vamos esperar um pouquinho para ver se elas vão subir. Qual vai ser a primeira que vai subir? Acho que vai ter que pegar uma e botar aí, hein? Será que dá? Deixa eu ver. Bota ela lá no último. Aqui é... Aprovado? Aprovado? Daqui a pouco eu vou trazer um presentinho para vocês. Aê. Aê! Acabaram de descobrir que o trem é bom, que o repolho é bom. Mas ainda não pegaram esse daqui que tá pendurado. Isso daqui eu inventei moda porque eu vi que seria como uma brincadeira para elas, que elas gostam de pular no desafio de bicar. Mas pelo jeito é a primeira vez que eu apresento o repolho para elas. Talvez seja por isso, elas ainda não sabem direito. Então, como vocês viram, e sempre a gente recebe lá algum comentário perguntando, falando, né, dando dica pra gente ofertar outras coisas para as galinhas, como, por exemplo, couve, folhas de couve. A gente oferta, assim, couve a gente tá em falta ali na horta, a gente acabou perdendo as nossas couves, né, amor? Sim, sim. Muito pulgão. Mas a gente oferta vários outros alimentos que a gente tem, principalmente banana, elas gostam. Folha da bananeira é muito bom para elas também. Gosto. Folhas diversas, né? Um alface, não muito para não soltar, mas a gente passa. O que não pode passar, eu achei muito interessante de compartilhar. Quero saber aí quem cria galinha, quem já criou, talvez tenha até mais experiência. Porque a minha dúvida era o que eu não posso ofertar. E, para minha surpresa, O que não pode? casca e caroço de abacate não pode. Olha que louco, hein? Nem a casca, nem o caroço. Nem a casca, nem o caroço. Isso porque contém persina, que é uma substância tóxica para as aves. Olha só que doido. Doido, né? É. Também não pode chocolate. Então, quando você for visitar aquele sítio que tem a galinha, nunca oferte, criançada, chocolate ou qualquer tipo de doce para as galinhas, tá? Além disso, alho e cebola também elas não podem. Sementes de frutas, como semente de maçã, pera, cereja, pêssego. Isso porque contém cianeto. Olha só que louco. Além disso, não é legal ofertar para ela folhas e caules do tomate, da batata, da berinjela. Tá. Só pode o recheio. Por quê? A berinjela em si pode, né? Não pode a folha? A folha, o talo. Porque tem solanina. As partes verdes também tem. Olha só. Então, justamente isso. Além disso, café, chás e refrigerantes. Mas quem vai dar isso pro bicho? Não é possível. Isso aqui acho que nem precisava passar, né? Mas leite também, porque pode causar problemas digestivos. E soja. O grão cru é preciso passar por um processamento
para remover algumas impurezas, algumas coisas que fazem mal para elas. Também não que é legal ofertar alimentos temperados, que aí tem esse alho, essa cebola, óleo, enfim, outras coisas, né? Já estão correndo igual maluco. Uma pegou um grilo ali e aí sai todas correndo atrás dessa uma. Vira uma festa, olha isso. E vai uma pegando da outra ainda. Enquanto isso, o repolho ali, que era pra ser brincadeira, tá abandonado. Já não estão nem aí com ele. Olha só que correria. E é muito bom compartilhar os dias com vocês aí e com os animais daqui. Muito bom. A gente só tem a agradecer. Aliás, para finalizar esse vídeo, né, Druida? Vamos de listinha de abraços. Vamos. Olha. Aqui a gente tem alguns abraços, mas o próximo episódio é o último episódio deste ano, do ano de 2025. Então, quer receber um abraço especial? Quer enviar um super abraço? Deixa aqui nos comentários o nome, para quem é, de onde é, que a gente fica curioso saber também de onde vocês nos assistem. Isso aí. E vamos começar os de agora? Bora. Os de hoje. O primeiro vai para Valmir e Fabiana Ramos, de Itajaí, Santa Catarina. O Valber, lá de BH, Minas Gerais. Abraço. Marlene Maia. Não sabemos de onde é. Júlio César e Luísa, de Nova Friburgo. Aê, trem. Ó. Abraço especial também para Rita de Cássia Bessani. Um abraço muito especial para você, para sua irmã, que acompanham aqui as jornadas, tanto na estrada quanto no sítio. Isso aí. Um abraço especial também para o amigo Wellington e para todos os outros aniversariantes desse mês. Valeu, Wellington, e para todos os outros, a gente deseja o melhor para vocês. Que os seus sonhos se realizem. Sempre. Além disso, vou mandar um abraço especial para uma amiga, para Mariane Françoso e para toda a família. Olha. Uma amiga muito querida. Para o pessoal também de São Tomé das Letras. Quem aí de São Tomé está assistindo os episódios Pé na Terra? Vamos ver aí quem tá. Vamos. Ah. São Tomé e região. Serve Cruzilha, Três Corações. Para Vai onde está Pendi. chegando aqui? Vamos ver onde nós estamos chegando. Estamos curiosos. Isso aí. E um abraço geral para todos vocês, para a criançada também que segue junto. Um abraço para os nossos membros, Também. os membros tops que estão lá no... Zap Zap. lá na comunidade. A gente agradece de todo o coração. Receba aí as nossas melhores vibrações através desse abraço especial, tá bom? Isso. Antes de finalizar, Vamos falar falar também esse trem aqui que tá bonito demais, olha só, olha. o look do final do vídeo. Nossa senhora, hein? Como é que consegue comprar esse trem aqui? Consegue através aqui, ó. Vamos facilitar, né? Vamos deixar o QR Code para vocês na tela. Vai direcionar lá pro site. É feito em Minas. Essas camisetas de ótima qualidade, gente. O feedback tem sido muito bom da galera que tem comprado, que tem ajudado. Agradecer também a cada um aí que tá comprando as camisas. Que tá vestindo a Combinômades. Além de ajudar nós, ainda ajudam a instituição ainda, porque uma parte do valor vai para essa instituição. Exato. E toda a renda que vem para nós está sendo direcionada para a reforma da Combinha, que logo mais vai estar entrando aí na fase dos móveis e do teto. Então, sua ajuda é muito importante. Além disso, é uma camiseta muito bonita. Vai ter outras estampas logo mais, mas essa tá caprichada. Sou suspeito para falar, mas eu sou meio enjoado para usar esse trem, mas essa malha é boa. Não tem etiqueta, que é esse trem que fica te incomodando, não tem nada. Nem gola muito que fica boa. apertando, Não. nada. Tamanho bom, gente. A gente é fortinho. Sim. E o G, ó, vestiu perfeitamente. Não, tá lindo. E o preto ainda emagrece. Tem de outras cores, tem pra criançada também. Então vai lá. Veste, combinou, mas diz? Bora lá passar o Réveillon de branco aí, ó. De branco não, de preto. Não, mas tem branco também, ué. Tem sim. Eu tô assim, ó, porque eu já quero enviar. Pode? Pode, ué. O nosso paz, o nosso amor. E o pé na terra, ou pé na estrada. Até o próximo episódio. Que loucura! Ai, papai!